durante este mês de janeiro está acontecendo uma campanha muito importante, que é a campanha do Janeiro Roxo, né? Que visa conscientizar as pessoas sobre a hanseníase, o combate, a prevenção da hanseníase. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto agora aqui no estúdio, nós vamos conversar com a Clodes Tavares, ela que é coordenadora do MOHAN, que é o Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase aqui em Alagoas. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença, Clodes. Nós é que agradecemos em nome do MOHAN e da Rede Hans Brasil e a Rede Hans Alagoas essa oportunidade. Vamos lá então, para a gente começar aqui o nosso momento, começar falando o que é a hanseníase, né? Essa doença aí que tem atingido muitas pessoas. Então, hanseníase é uma doença de pele, Sim. Né? Também afeta os nervos da pele e os nervos da face, dos braços e das pernas, causado por uma bactéria que nós chamamos no Brasil de bacilo de Hansen, e que o Brasil tem a triste medalha de segundo lugar do mundo em número de casos, perdendo só para a Índia. Então é um seríssimo problema de saúde pública, porque é uma doença altamente incapacitante e cercada de preconceito e de desconhecimento, inclusive desconhecimento na academia, né? Então, um dos objetivos da Rede Universitária Nacional para o Enfrentamento da Hanseníase e do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, que é um trabalho conjunto, é exatamente sensibilizar os docentes, os professores das universidades de todo o Brasil, das universidades públicas e privadas, nos cursos da área da saúde, em especial, da área das humanas e da área social, sobre esse sério problema que os brasileiros, né, enfrentam, que é a questão da hanseníase ser diagnosticada tão tardiamente, por falta de políticas públicas em todas as áreas, e é um grande sofrimento para essas pessoas. Sim, antes da gente falar um pouquinho, né, sobre a questão dos sinais, dos sintomas, que eu acho muito importante que a gente toque nesse ponto, mas temos dados atuais sobre como é que estão os números da hanseníase aqui no nosso país? Temos sim. Então, antes da pandemia, o Brasil já vinha tendo uma queda na detecção de casos, certo? E essa queda não era uma queda de controle, não era uma queda epidemiológica, era uma queda operacional, faltando políticas públicas para implementar essas ações. Com a pandemia, o mundo inteiro teve uma queda, né, de 50% na detecção, comparando o ano 2020 com 2019, e comparando 2021 com 2019, a queda ainda foi maior. E já se tinha vacina, mas a queda ficou em torno de 53%, 56%. E Alagoas já vinha tendo uma queda muito mais acentuada, porque Alagoas, na série histórica dos últimos 20 anos, tiveram anos que Alagoas detectou quase 700 casos por ano, né? E assim, sabendo que era a ponta do iceberg. E hoje, antes da pandemia, ela caiu para em torno de 360 casos, né? Quase 50% de queda na detecção. E é uma grande preocupação, porque essa endemia hansênica que mostra que Alagoas tem uma endemia oculta, ela leva a um grande prejuízo para a sociedade, para as famílias afetadas pela hanseníase, porque como ela é uma doença altamente incapacitante, os problemas, né, de trabalho, que já não são fáceis, né, e a questão dos transtornos psicológicos, porque é uma doença também cercada de preconceito. Então, atualmente, né, os dados de 2022 ainda não foram fechados, né, vai ser fechado breve, mas Alagoas também vai fechar em torno de 300 casos, certo? E que a gente sabe que essa queda, né, na série histórica não é uma queda epidemiológica. Por que que a gente diz isso, né? Porque há um aumento de casos em crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes não é tão comum adoecer de hanseníase. Sim. Há um aumento de casos de pessoas entre os avaliados quanto ao grau de capacidade
eles apresentarem o grau 2, que são as sequelas, que só cirurgia vai resolver, certo? Há o aumento de casos nas formas multibacilares, que são as formas mais tardias. Há o aumento de casos em mulheres. Então, a gente tem, assim, vários indicadores que nos faz dizer, enquanto enfermeira epidemiologista, sem medo de errar, que nós vivemos uma endemia oculta e então esse janeiro roxo, né, é muito importante para sensibilizar os gestores, os profissionais de saúde e que essa sensibilização deve acontecer de janeiro a janeiro. O Janeiro Roxo é exatamente alusivo ao Dia Mundial de Enfrentamento da Hanseníase, que está no calendário da ONU. Um jornalista chamado Raul Follerot, que andava pelos países endêmicos, né, ficou muito impressionado com o abandono das políticas públicas em relação à hanseníase. Aí ele conseguiu colocar no calendário da ONU essa data. Sim. O último domingo de janeiro é um dia para se pensar na problemática da hanseníase. Aí o Ministério da Saúde incluiu o mês todo. O Ministério da Saúde trabalha com arco-íris, né, assim, de cores. E a hanseníase é essa cor roxa, essa cor forte, né, de sofrimento, de preocupação com as pessoas, né? E aí a gente vê, assim, um momento para que a população ter acesso a essa entrevista, né? Ter acesso à informação para buscar os serviços. E a gestão ter momento de educação continuada, educação permanente, para atualizar os profissionais. E a universidade incluir na sua grade curricular o ensino das doenças negligenciadas e com ênfase na hanseníase, que eu considero que é mais negligenciada na formação. Muito bem. Quais que são os sinais e os sintomas ainda, Clóvis, da doença, assim, para a gente deixar esse alerta a você que está nos acompanhando? Então, os primeiros sinais e sintomas da hanseníase são muito discretos. Ela é uma doença que esse bacilo ele é de multiplicação lenta, por conta disso ele tem um período de incubação longo, ele passa de 2 a 7 anos o micróbio no nosso organismo tentando ganhar a batalha. E aí quando os sintomas aparecem, depois de 2 a 7 anos, né, em média 3 anos e meio, vai aparecer áreas da pele com rarefação de pelos, sim, com diminuição do suor, da sudorese, e a pessoa nem percebe, porque ela é primariamente neural. Então, os nervinhos da pele foram atingidos e aí começa a observar um pouco de dormência, uma área que não sua e que os pelos caem. E aí, com o passar do tempo, vai aparecer a mancha. Uma mancha que pode ser esbranquiçada, avermelhada, acinzentada, sim, que não chama atenção, não dói, não coça, só que os pelos caíram e não sua. Então, é muito importante que a população esteja atenta no seu corpo, na sua pele, quando apresenta isso, manchas, lesão única ou até 5 manchinhas. Certo? Então, é a forma inicial da hanseníase. Então, infelizmente, por falta de ter um incentivo maior nas orientações, na educação e saúde, na mídia, certo? A maioria das pessoas da população não sabe disso. E para a população carente, que é a maior incidência da hanseníase na população da exclusão social, uma mancha não é preocupação, porque não dói quem não coça. E aí, com o passar dos anos, aquela doença, aquela lesão vai se transformar em lesões mais sérias e aí vai aparecer lesões como fosse uma placa que lembra uma tinha, corte, lembra uma impinge, vai apresentar caroços, vai apresentar inchaço no rosto, as orelhas ficam crescidas com caroço, a sobrancelha pode cair, os cílios. A sobrancelha não volta a nascer, os cílios voltam a nascer, o nariz fica muito obstruído e com caroços dentro do nariz. Então, começa a apresentar, de acordo com a imunidade de cada um, essas lesões, né? Então, tem formas que transmitem, tem formas que não transmitem. Mas a hanseníase tem cura em todas as formas clínicas e a partir da primeira medicação supervisionada que é dada ao paciente, após 7 a 8 horas da medicação, quebra a cadeia de transmissão. Então, quem está doente precisa de carinho, de colo.
aquela família precisa ser avaliada, fazer a vigilância epidemiológica para fazer prevenção, certo? E a gente precisa acolher essas pessoas e contribuir para que eles não venham a ter sequelas. A gente ontem estava no trabalho, hoje à tarde vou estar também na ADEFAL, a gente vai fazer trabalho também na pestalose para apoiar na reabilitação, porque nós temos muitas pessoas precisando, afetadas pela hanseníase, precisando de fisioterapia, certo? E isso não está muito garantido, a demanda na pestalose e na ADEFAL é muito grande e a gente precisa que as universidades que têm curso de fisioterapia abram seus laboratórios para a comunidade, junto, né? chegue junto, contribua nisso aí. E que a referência estadual, que é o segundo centro, que é a Secretaria de Saúde, eu gostaria de solicitar a Secretária de Saúde de Maceió para centrar esforços, né, para dar aquele serviço, um exemplo, um modelo para o Brasil de uma referência municipal e estadual. E olha como é importante você falar essa questão do tratamento, né, gente? A partir do tratamento, quando você inicia, a doença ela já não passa mais a ser transmissível. Por muito tempo, né, a hanseníase ela foi conhecida como lepra, né, isso. E aí as pessoas achavam que ela era transmissível. Então, assim, começou o tratamento, olha como é importante, né, esse tratamento. Começou o tratamento, ela já deixa de ser transmissível e, é claro, você pode também até estar se dando uma chance de ser curado dessa doença que acaba atingindo tantos nervos e prejudicando a vida de tantas pessoas. Para a gente fechar, Clóvis, assim, qual que é a grande mensagem que fica sobre o Janeiro Roxo? Então, a grande mensagem, nós estamos numa campanha mundial, não esqueça da hanseníase. Sim. Uma campanha da Fundação Sasakau, fundação japonesa, que ajuda aos países endêmicos na luta da hanseníase, que inclusive o Dr. Sasakau é o embaixador da OMS na hanseníase. E ele, preocupado com essa queda na detecção, ele lançou essa campanha mundial, não esqueça da hanseníase, que iniciou em setembro de 2021. E ele vai se estender até dezembro de 2023. Então, nós do Morran Alagoas, nós fizemos já articulação com o Conselho de Secretários Municipais, que aderiram, a Uncisal aderiu, o Corém aderiu, a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, aderiu. Então, a gente quer muito que os secretários municipais de Alagoas façam adesão, porque até agora só 7 municípios aderiram. Sim. E nós temos 13 municípios hiperendêmicos em Alagoas, e desses 13 municípios hiperendêmicos, só um aderiu, né, que foi Penedo, não, 2, Penedo e Pilar, certo? Então, a gente gostaria que até o final do ano, os 102 municípios de Alagoas, sejam os endêmicos, hiperendêmicos ou silenciosos, que nós temos 40 e poucos municípios que não detectam casos e que tem na fronteira municípios muito endêmicos. Então, que os gestores, que a equipe de vigilância e da atenção básica procure o Morran, né, que é o movimento social que está articulando a campanha mundial, para que a gente possa ter esse momento. Hoje à tarde vai ter a assinatura da adesão da ADEFAL nessa luta. Muito bem, então quem quiser mais informações é só entrar em contato com o Morran, tá, pessoal, lá nas redes sociais. É MOHRAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, é o Morran. Você pode buscar mais informações lá e também através do site. E a gente agradece muito Eu que agradeço. Esse espaço, viu? E dizer para as pessoas que afetadas pela hanseníase, que não abandone seu tratamento, que busque atenção básica, que chegue ao Morran, porque o Morran tem 41 anos e é um movimento que foi fundado por pessoas afetadas pela hanseníase. Nós, profissionais de saúde, nós somos colaboradores, né? Porque a gente sente no coração e vocês sentem na pele. Então, venham para o Morran, nos procure porque vocês são a força. Muito bem, obrigada, Clóvis, pela Obrigada, sua participação aqui, adorei. Obrigada mesmo. Bom dia e parabéns pelo seu trabalho. Um bom dia para você também. Muito obrigada. Dia. Nada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta e para fechar o programa nós vamos falar, pessoal, sobre a importância da organização para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Já, não sai daí.